should be finished that's been declared by his holy prophets. O mistério de Deus seria concluído como foi declarado aos seus santos profetas. That's the prophets who has wrote the word. Estes são os profetas que escreveram a palavra. At the sounding of the seventh church age, ao soar da sétima era da igreja, the last church age, a última era da igreja, all the loose ends that through these church ages have been probed at, todas as pontas soltas através destas eras da igreja que têm sido esquadrinhadas will be wound up together. Serão juntadas. And when the seals are broke, e quando os selos forem rompidos, and the mystery is revealed, e os mistérios for revelado, down comes the angel, desce o anjo, the messenger, o mensageiro, Cristo, setting his foot upon the land and upon the sea, colocando seus pés sobre a terra e sobre o mar. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Grande Criador, pedimos que o Senhor derrame sua unção para mais este momento que temos que transmitir sua palavra, que não tenha nenhuma dúvida, mas que somente seja manifestado através da fé, da revelação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Ministérios iguais. Bom, eu desejo que a luz da própria palavra seja manifestada em cada um, porque se você tropeçar em alguma coisa, você deve voltar atrás e corrigir. Então nós vamos comentar sobre a manifestação do ministério no leste e no oeste, e dentro disto ver o que aconteceu lá e o que aconteceu aqui, e vocês verão certas diferenças
mas deverão entender por que estas diferenças. Eu digo diferença porque os ministérios são iguais. Você vê o ministério de Cristo e o ministério de William Branham. São ministérios iguais. Mas de um lado, você vê o William Branham como precursor. Do outro lado, você vê ele como precursado. O precursor é o que prepara o caminho. O precursado é aquele que anda naquele caminho. Então, nos dias, eu vou esclarecer já agora, porque talvez as pessoas tenham suas dificuldades. E quando as coisas me vêm assim, eu tenho que falar. Que eu sei que muitos têm dificuldade. Porque nos dias de Jesus, eu tenho aqui, no leste, os ministérios de precursor e precursado foram 2 homens. No oeste, os ministérios de precursor e precursado são 2 ministérios, mas é num homem. É isto que muitas vezes as pessoas têm dificuldade. Eu acho que cada eleito, não acho, mas creio, cada eleito tem a facilidade de captar estas coisas. Você vai pegar essas coisas no ar. As pessoas dizem, muito bem, Branham foi precursor, mas depois de Branham tem que vir Cristo, o precursado. É por isso que tem crentes na mensagem esperando Jesus Cristo literal, aquele homem que morreu, vira aqui outra vez. Tem crente esperando assim. E o irmão Branham mesmo disse, se ele vier eu não creio nele, eu não o receberei. 153, 165, alimento espiritual. Então, as pessoas deveriam saber como seria a manifestação. Se você buscar 2 homens para poder, nesse tempo final, representar precursor e precursado, você vai ter que obrigatoriamente tirar o ministério dos selos fora de Branham. Se você não ver os ministérios num homem, precursor, 7º anjo, até a 7ª era da igreja. Precursado é o 7º anjo de Apocalipse 10, que é Cristo, que vem descendo do céu, Apocalipse 10, verso 1, e ele se mostra acima do monte pôr do sol como a cabeça de Cristo, e os 7 anjos ao seu redor, que vieram da eternidade, mas ele não ficou no monte pôr do sol ou naquela nuvem acima do monte pôr do sol. Ele pisou na terra e no mar. Então, quando ele pisa na terra e no mar, ele funde 2 ministérios num homem. Você vai acompanhando através da própria mensagem. Ou senão, se você tiver uma outra opinião, fique com ela. Mas eu vou te mostrar a mensagem que, nesse tempo final, William Branham não ia apresentar um outro homem como sendo Cristo, mas sim um outro ministério. Não um outro homem, um outro ministério. E é chamado na Bíblia, é chamado na mensagem do irmão Branham como novo ministério. Por isso, no novo ministério, você tem um novo homem e um novo nome. Vamos acompanhar. São coisinhas boas. O irmão Branham chegou ao ponto de pregar, eu creio que a mensagem, o desvelar de Deus, e dizer, olha, o que ele tem nos dado aqui numa pequenina igreja desta, o que ele tem nos dado,
que era uma mensagem tremenda. Agora, o que Deus tem dado para nós nesse tempo final, também numa igreja pequena dessa, que os grandes não vão aceitar. Você sabe que as pessoas grandes do tempo do irmão Branham tiveram dificuldade de aceitar o que o irmão Branham pregou. Aceitar o rapto do jeito que o irmão Branham pregou. Certo? Eles têm dificuldade de aceitar. Eles tomam o rapto apenas quando o irmão Branham pregou a mensagem. O rapto, o irmão Branham não estava pregando a segunda vinda, estava pregando o rapto. Então, aquilo não era uma aparição. O rapto é a vinda que ele estava pregando. E quando ele pregou o rapto, ele colocou dentro do rapto 1 Tessalonicenses 4:16. O mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E quando o Senhor desceu do céu, ele desceu em Apocalipse 10. É ali que o Senhor desceu do céu. Você vê o Senhor descendo do céu, muitas vezes não consegue vê-lo fundindo aquele ministério que desce do céu num homem na terra. Porque o precursor agora estava apresentando o precursado. Branham estava dizendo agora que os selos era Cristo. Olha, o que selo? É Cristo. Então aí estava o precursado. Mas estava em quem? Os selos é Cristo, mas é Cristo revelado. E revelado em quem? Revelado em carne. E na carne de quem? Certo? Amém. Eu creio que para nós não tem dificuldade, mas é bom, eu creio que essas coisas vêm para nos ajudar mais um pouquinho, certo? Assim como João Batista foi precursor de minha primeira vinda, tua mensagem será precursora de minha segunda vinda. 123, o profeta do século 20, tradução de Goiânia. Então vocês veem precursor preparando o caminho e precursado andando naquele caminho. Se não tivesse o sétimo anjo das eras, não poderíamos ter o sétimo anjo dos selos. Olha, mas quem é o sétimo anjo das eras? É Cristo, em um profeta também. Mas você sabe que foi William Branham, o sétimo anjo da sétima era. Mas e o sétimo anjo, que agora recebe os selos? Irmão Branham diz que é o mesmo. E se ele é o mesmo, irmão Branham diz, vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. O que ele está dizendo? Ele está dizendo para nós que o Senhor vinha no sétimo. Vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. Então você, para vigiar aquele sétimo anjo, que é o sétimo ministério, porque era ele quem estava trazendo para nós Cristo. É a vinda do Senhor. Amém? Isto é o que nós temos nas mensagens. Eu creio que quem lê a mensagem não tem dificuldade para isso. E o quanto você lê aqui, São João 14:12, na verdade, vos digo que quem crê em mim também fará. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Em outras palavras, aquele que crê em mim vai ser aqui na terra, vai fazer obras maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai. Então é esse que tem que fazer obras maiores que faço, ministérios iguais. Então você não pode comparar São João 14:12 com William Branham sendo precursor. São João 14:12, você tem que compará-lo com o precursado, não com o precursor. O precursor, que é o sétimo anjo das eras, apresentando o precursado. Cristo descendo do céu, no capítulo 10 de Apocalipse, e introduzindo sua mensagem num homem. Não teve mais do que um homem que recebeu a revelação, porque Deus não trata com mais do que um homem em cada época.
Ele trata com o homem. Deus não é um homem de confusão, um Deus de confusão, nem quando ele manifesta num homem, ele não é um homem de confusão. Cristo não era de confusão, Brana não era de confusão. A esposa hoje, que é o corpo, o quíntuplo de Efésios 4:11, não é também de confusão, mas é um ministério que é igual àquele ministério de Cristo quando ele esteve na terra. Amém? Vocês estão entendendo? Olha, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Então aqui está, quem creu foi William Branham. Quem fez obras maiores foi William Branham. Obras maiores, não há nada maior do que uma ressurreição. Se você olhar pela Bíblia, o maior que Cristo fez foi a ressurreição, a multiplicação dos pães e logo a ressurreição. Isto é o maior. Mas nesses últimos dias, o próprio Jesus Cristo disse que estaria na terra um ministério, fazendo o que ele fez e até maior do que ele fez. Então, o que seria maior do que uma ressurreição? Seria a criação. Isso daí foi o que Cristo fez em Brana. Não foi o que Brana fez, é o que Cristo fez em Brana. Não foi o que Jesus fez, foi o que Deus fez em Jesus. É isso que o povo precisa ver. Não é a glória de um homem. Eu ia falar sobre isso hoje, mas eu cheguei aqui e mudou. Eu tenho que acompanhar isso, porque senão eu me perco também. Porque isso daqui é profundo. Não é o que o homem Jesus fez, é o que Deus fez através do homem Jesus. Não é o que o homem Brana fez, é o que Deus fez através do homem Brana. Deus é espírito. E como você não pode ver Deus, ele veio manifestar no corpo. Ele veio numa luz para poder ser visto. E logo ele manifestou aquela luz num corpo, que esse corpo era Jesus. Ele veio, morreu e voltou à luz outra vez. Paulo encontrou ele no caminho de Damasco, uma luz outra vez, uma luz cegante. Paulo encontrou. Agora ele veio durante as eras, manifestando através do seu espírito. Mas quando chegou nos dias do ministério do sétimo anjo, então aquela luz manifestou em carne outra vez. Ela veio em carne. Então você vê, Deus é espírito. Vamos fazer aqui uma base para uma próxima mensagem. Para uma próxima. Deus é espírito. Aí ele queria ser visto. Desprendeu-se dele um atributo, que era o Logos. Aí começou a ser visto. O que era o Logos? Uma pequena luz branca, diz o profeta. Perguntas e respostas sobre Gênesis. Diz, é uma pequena luz branca. Aquilo já começou a ser visto, porque Deus é espírito, não pode ser visto. Então, um atributo seu atributo, ele quis ser visto. Aí veio uma luz branca. Mas ele não quis apenas ser visto, porque ser visto aí ele foi durante o tempo de Israel, ele foi visto numa coluna de fogo durante a noite, guiando Israel. Mas ele queria ser tocado, ser tangível, ser homem, ser carne, ser ossos. Aí ele veio e gerou um corpo dentro de Maria, no ventre de Maria, sem usar óvulo de Maria, nem genes de José. Deus é o Criador. Olha para você ver que é o sobrenatural. Deus deu a semente para Maria, que era o óvulo, e Deus é a própria semente, o genes. E ali formou o homem, no qual Deus agora podia ser tocado. Aí a Bíblia diz, São João capítulo 1, estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Quem é que estava no mundo? Jesus. O mundo foi feito por ele. Não, mas aí ele diz, não, quem fez o mundo foi Elohim. Quem fez o mundo foi o Senhor. A Bíblia está dizendo que foi Jesus. São João capítulo 1, verso 3, 10, está dizendo que foi Jesus. Ele esteve no mundo
estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Então, irmão Branham vem e mostra isso também, quando está revelando a revelação de Jesus Cristo em Apocalipse. Ele mostra estas coisas quando ele chega também para falar sobre Laodiceia. Ele mostra esta revelação da deidade, para mostrar para nós Deus querendo ser igual a nós. Então, para ele ser visto, ele tinha que desprender dele mesmo, do Espírito, que não é visto, é invisível, é intocado, habita numa luz inacessível, diz Paulo. Isto quer dizer uma luz que não pode entrar, que não pode ver. Ele habita ali. Agora, ele quis ser visto. Aí ele saiu fora daquilo, saiu fora do Espírito. Deus saiu fora. O que era aquilo? Era desprendendo um atributo de Deus, e esse atributo de Deus, que era o Logos, e o Logos se fez carne e habitou entre nós. Bom, a gente conversa na mensagem de Mombrana como se a gente tivesse uma grande sabedoria, mas é a mensagem do profeta que faz isso, certo? É a mensagem, é a revelação. Se não tivéssemos um profeta, não tem um homem por aí que seja de uma denominação formada teologicamente que sabe isso desse jeito. Só Brana soube. Por quê? Aí você vai ver como os ministérios são iguais, idênticos. Porque o que aconteceu lá atrás, do Logos se fazer carne para nos salvar, agora nós tivemos o Logos de novo. Depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu ao céu, ele voltou em forma de fogo, que era o Logos de novo. Ele voltou à condição original. Aí ele voltou ao Logos, Paulo encontrou com ele e disse: quem és tu, Senhor? O irmão Branham diz que Saulo não chamaria de Senhor qualquer luz, se ele não soubesse que aquilo era o próprio Elohim. Ele chamou: quem és tu, Senhor? Porque Saulo sabia que aquilo era o Senhor. Eu sou Jesus. A luz não disse: eu sou o Cristo. Para vocês verem. A luz, a coluna de fogo, para identificar, ela diz: eu sou Jesus, Yeshua, a quem tu persegues. Eu sou essa pessoa que você persegue, que os outros pregam aí, Paulo, ou Saulo, e que você está perseguindo. Eu sou isso daí. Você não sabia que aquilo era eu. É como o povo da mensagem não sabe que isso daqui é Deus, não sabe que isso daqui é a coluna de fogo, não sabe que esta mensagem é a coluna de fogo, não é o fracasso de uns homens como nós, é a coluna de fogo, é o mistério de Deus revelado em carne na sua esposa nesse dia final. E tem que ter alguém, tem que ter um ministério que traga esses mistérios à tona, para que o povo então possa ver, tocar. Hoje você toca nisso daqui, sabe, isto é verdade. Amém? Glória a Deus. Você quer que eu leia alguma coisa para te ajudar? Eu acho interessante, eu venho com uma mensagem logo aqui, chega aqui, muda, e isso é para fazer, eu creio que é para fazer um alicerce para a próxima. 68 almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia. Agora, Jesus, depois que terminou o seu ministério, pregou às almas encarceradas, as que jamais podiam ser salvas. Agora, a mesma Bíblia nos diz isso. Ele foi pregar às almas encarceradas, as quais não se arrependeram quando lhes foi estendida a misericórdia. Eles rejeitaram a misericórdia e agora estão esperando o juízo. Que tempo tremendo foi esse! Como gostaria de poder sacudir ao mundo com isso, para que pudesse ver a realidade. 69. E Jesus mesmo disse: assim como o Pai me tem enviado a mim, assim mesmo vos envio. E como o Pai o enviou a pregar àqueles seres viventes que tinham esperança, e logo mandou apresentar a mesma mensagem aos que não tinham nenhuma esperança. Mas o Pai mandou ele pregar dois tipos de mensagem. Uma mensagem para quem tem esperança. Logo mandou pregar uma mensagem aos que não têm esperança.
aquele que já tinha cruzado o abismo. Não tem esperança mais. Parece que enquadra com este tempo, quando isso terá que ser feito. Porque o mesmo Espírito de Cristo, vivendo em nós, não muda sua natureza. Nem tampouco muda o sistema de Deus. Ele tem que ser igual em toda geração. Tem que ser igual. Cristo disse: como me enviou o Pai, assim também eu vos envio. Em outra mensagem, irmão Brana disse: Deus enviou o Filho e veio nele. Cristo te envia e vem em você. É outro, é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Ele que te envia agora e vem em você. E para te enviar e vir em você agora, ele vem em coluna de fogo, em espírito. Ele entra, te envia e vem através de você. Aí o irmão Brano diz assim: então os ministérios têm que ser iguais. Eu faço a pergunta: se alguém tiver alguma coisa para responder, responda. Eu não estou te ouvindo. Responda. Quais são esses ministérios iguais? Então os ministérios têm que ser iguais. Até tal ponto que ele disse em São João 14:12: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Aí eu te pergunto: quem foi que fez as obras como Jesus fez? Vamos além. Quem foi que fez as obras mais do que Jesus fez? Conforme São João 14:12. Então, para mim, não tenho dificuldade de ver os ministérios. Mas de um lado você vê o precursor preparando o caminho. Quando os selos vai ser revelado, é o precursado que está manifestado ali, no sétimo anjo. Entende? Ali já é o precursado, é Cristo, pois ele desceu do céu como anjo forte e deu a mensagem, o livro aberto para o sétimo anjo. Então ali é Cristo no homem, não é apenas o precursor. Bom, se algum já tropeçava, é bom que ele tropeça mais. Cada dia tem uma luz maior. Mas eu quero que você ensina outra coisa, então. Não, você diz assim: não, tem que vir o precursado. Não pode vir o precursor, depois o precursado ser Cristo que vem naquele homem que antes. Por isso eu estou te dizendo que são dois ministérios. E você pensava que seria duas pessoas. Você pensava que seria Brano, o sétimo anjo, e depois Jesus ia aparecer, dizer: eu sou o Filho de Deus. Não. O precursor apresentou agora o precursado. Ele disse: amigos, é meia-noite, aí vem o esposo. O precursado dizendo que era meia-noite e aí vinha o esposo. O esposo é Cristo, mas Cristo tinha que estar num homem. Se você não, isso daqui não é mensagem do irmão William Souto, não, viu? Isso é do irmão William Brana. O que você entenda é isso. Esta revelação aqui, ela é clara. E eu posso acompanhar na própria mensagem de irmão Brana quantos parágrafos existem por aqui, para eu poder passar com você e mostrar que o ministério do tempo do irmão Brana foi Deus. É Deus mesmo. Certo? Então, com a atração sobre a montanha, 154, 155, você vai ver o irmão Brana dizendo ali: 3 homens desceram do céu, 3 anjos desceram do céu, e 3 homens também ele diz desceram do céu, 2 anjos e Deus. Bom, esse Deus que desceu do céu, a hora que ele desceu do céu em Apocalipse 10, verso 1, ele tinha que ter um corpo na terra. Deus não desce do céu sem ter um corpo na terra. Por que ele não desceu do céu no tempo de Lutero? Por que ele não desceu do céu no tempo de Wesley? Por que Deus não desceu do céu no tempo dos pentecostais? Porque não tinha um corpo formado aqui para ele descer. Por que ele desceu do céu em 1963?
porque o corpo já está formado. Não apenas o corpo brana, mas o ministério no qual Deus desceria, naquele ministério de sétimo anjo da revelação, e abriria os selos para a sua igreja. Quem abriu os selos não foi Brana, foi Cristo. Foi Cristo que abriu. Mas ele abriu e deu para quem? Para o sétimo anjo. Então era Cristo manifestado no seu profeta. Então é isto que vocês têm que aprender. Eu estou te dizendo isso, por isso faz bem alguns e-mails contraditórios que vêm, que a gente aprende assim. Eles pensam de um lado que ele não sabia que eles pensavam, aí você vai lá e tem uma mensagem. Mas não vai servir para ajudá-los porque eles não criam. Eles estão esperando o precursado. O povo da mensagem está esperando Jesus Cristo, esperando o precursado, quando o precursado veio no tempo do precursor. Foi irmão Brana, nós já lemos aí o irmão Brana dizendo: o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Certo? Se o sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda, o primeiro selo 41 e 42, era no tempo de Brana, já estava ali. O sétimo anjo está na terra no tempo da sua vinda. Só que a vinda de Cristo é espiritual, eles estão esperando um Cristo humano. Se você quer um Cristo humano, tocava em Brana. Porque Cristo, quando veio e desceu do céu, é espírito. Ele desceu do céu, é ministério. Ele precisa de um corpo, de alguém aqui na terra que comporte aquilo. E se descer uma coisa forte do céu e que não há um corpo que comporte aquilo, você sabe que explode. Quando aquilo desce do céu, tem que ter um corpo próprio para aquilo. É como subir. Você tem que ter corpo próprio para subir. Porque somos considerados como águias e Deus é considerado como a grande águia? Porque a águia sobe. Porque não somos abutres? Porque não somos falcões? Porque o falcão não sobe. Ele vai só até certo ponto. Ele entende certas coisas. Ele entende batismo. Ele entende que Deus é um, mas nem sabe o que é. Mas ele entende que Deus é um. Aí você chama ele para subir em Apocalipse 4, ele não pode subir, ele não é para aquela altura. Apocalipse 4, sobe aqui e te mostrarei as coisas que hão de acontecer depois das 7 eras da igreja. Depois destas, sobe aqui. Mas como nós tínhamos uma águia naquele tempo, chamada Brana, subiu ali. Todo mundo que tenta subir ali explode. Irmão Brana diz: o que adiantaria subir tão alto se não pudesse enxergar? Diz: mas a águia, ela sobe, e ela dá adeus para urubu, para falcão, que você já vê o urubu lá em cima, em círculo. Aí depois você vai ver a águia quase você não vê, não dá para ver a águia. Parece que não tem águia no Brasil. Você vai contar, tem muito pouca águia, gente. Periquito está assim, pardais está assim, andorinha está assim, crente pardal, crente andorinha, crente periquito. Mas águia, para você encontrar uma águia, aí não é fácil você encontrar. Você tem que ir em um lugar bem distante, você tem que ir lá para a Amazônia, aquelas florestas, para você poder encontrar águia. Então você tem que ter um lugar próprio para encontrar águia. Águia que tem um lugar que ela sobe, elas buscam as coisas de Deus e ela enxerga, ela sobe e enxerga. Ela enxerga o natural mover-se na terra, porque dali ela enxergou o espiritual que veio do céu. Ela tem olhos para isso, ela tem capacidade para isso. Mas não é essa turma de irmãos, não. Cada um puxa para um passarinho. E diz: tem bastante. Tem. Mas águia é
poucas águias que tem. Então não vamos pensar que tem muitas águias por todo lado, está cheio de águia, que não está não. São poucas águias. Urubu, abutre, tem bastante. Mas águia, você vê o urubu, onde você vê uma carniça, pode saber que tem urubu. É fácil, mas águia, não é fácil você encontrar a águia. Vamos mais um pouquinho. Estou passando por isso porque tem coisas que as pessoas estão esperando e nunca vai acontecer. Esse tipo de Jesus que eles estão esperando, nunca eles vão ver. Eles estão esperando Jesus aqui na terra, Jesus mesmo, e ele não vem mais. Ele veio até ali, acima do Monte Pôr do Sol, e desceu. Agora eu tenho que ler, daqui a pouco tem que ler. Onde ele desceu? Já lemos para vocês, mas vou repetir por causa da mensagem de hoje. Mas aqui o parágrafo 70, almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia. Vê você as obras pregando aos perdidos. Isso daqui eu queria faz tempo. As obras. Vamos fazer um trabalho. Olha, a esposa de Cristo vai fazer grandes obras. Olha o irmão Brana dizendo, vê você as obras, pregando aos perdidos. Estas são as obras da esposa aqui na terra. Quer dizer, o trabalho, o ministério, obras, pregando aos perdidos. Mas não poderia ser obras pregando aos salvos? Seria tão bom. O que sobrou para nós foi pregar aos perdidos. O que sobrou? Se temos esse ministério, é para pregar aos perdidos. Tem hora que você prega aos perdidos, está dentro da sua casa. Eu vou pregar aos perdidos lá no mundo. Não, tem hora que o perdido está dentro de casa. Você está dormindo com o perdido, você está dormindo com o perdido. Está trabalhando com o perdido, comendo com o perdido, pregando aos perdidos. São as obras, pregando aos perdidos. A gente queria pregar aos salvos, gente que pudesse ser salvo, mas esse é o ministério da hora. Você vai ter que perceber o ministério do momento, que essas são as obras que a esposa de Cristo tem aqui na terra e que o William Branham teve na sua terceira puxada. A terceira etapa, a revelação dos mistérios, revela os mistérios para o eleito. O outro lado da moeda se prega aos perdidos, que rejeitam aquela revelação. Todos os irmãos da mensagem que rejeitam esta revelação, a mensagem está sendo pregada para eles. Eles são perdidos. Estamos pregando aos perdidos da mensagem. Escuta, eu vou repetir, vê você, é parágrafo 70, almas encarceradas hoje, tradução de Goiânia. Vê você as obras, pregando aos perdidos, curando aos enfermos e logo também aos que lhes é impossível ser salvos. A obra continuou. A obra continuou, nós estamos continuando a pregar. Que tipo de pregação estamos fazendo? Nós vamos ajuntar milhares de pessoas. Eu não sei se quem prega aos perdidos ajunta muita gente. Você ajunta pregando aos salvos. Mas aos perdidos, você prega, eles não vão aceitar, eles não vão ser arrebanhados. Eles ouvem, mas eles não conseguem crer naquilo. Eles ouvem, mas não obedecem àquilo. Mas o profeta diz, a obra continuou. Então isso tem sido, ou deixe-me dizer isso desta maneira, tem sido o ministério de Jesus Cristo repetido em sua igreja nestes últimos dias. É uma pergunta. Ele falou, uma pergunta, tem sido? Isto é o que muitos cremos. E eu, juntamente com vocês, creio nisso. Eu lembrando falando. Mas pode ser um ministério desse pregando aos perdidos? Mas agora, são ministérios iguais. Se aconteceu nos dias de Cristo, acontece aqui. Você quer ver a diferença que dá? Nos dias de Cristo, Cristo pregou aos espíritos em prisão quando? Em cima da terra? Não. Depois que ele morreu.
E Branham, nos dias de Branham, ele tinha que morrer para ir pregar aos perdidos? Não, ele pregou almas encarceradas hoje. Almas que estão em prisão agora. Agora, 1963. Almas que estão em prisão agora. Senão está errado até o título. Se você não crê no título da mensagem, você vai crer no quê? Ah, não, ele pregou almas que estão encarceradas agora, mas não é agora. É na sua cabeça que não é agora. Mas almas encarceradas agora, almas que estão em prisão agora. Hoje é a nossa tradução de Goiânia, mas a tradução que vem direto do inglês, almas que estão em prisão agora. Se você vai pregar isso para ele, não é agora não, isso é depois que der o arrebatamento. Você não está vendo que o título da mensagem seria falso? Não dá para perceber? O próprio título da mensagem seria falso se fosse para cumprir do jeito que você crê? Que a alma encarcerada é depois do arrebatamento? Alma encarcerada hoje. Almas que estão em prisão agora. Isso daqui é verdade aqui em qualquer lugar. Ou senão está errado até o título da mensagem do profeta. Mas eu sei que não está. Eu sei que isso daqui é verdade. Agora o irmão Branham diz, tem sido o ministério de Jesus Cristo repetido em sua igreja nesses últimos dias. Isso é o que muito cremos. E eu juntamente com vocês creio nisto. O irmão Branham dizendo, isso é o que muitos cremos. E eu juntamente com vocês, diz William Branham. Agora se vocês não crêem, é problema de vocês. Mas Branham diz que crê juntamente comigo. Juntamente com vocês. Isso é o que eu creio juntamente com vocês. Eu creio nisso. Se não cresce, então faria algo para mudá-lo. Porque isto aqui toca a mim. Pregar almas que estão em prisão agora, que você pode pregar. A alma está tanto em prisão que você prega para ela agora. E mostra para ela agora a forma do casamento. Chega até de tarde e ela ainda manda uma cartinha para alguém. A alma tem que estar em prisão. Você não se liberte. Almas que estão em prisão agora, enquanto ouve a mensagem. Ela está tão aprisionada que você prega, aquilo não entra. Já tem tudo esquematizado na sua cabecinha podre. O que deve fazer, o que é certo. E o que se prega já não funciona mais, não entra mais. Alma encarcerada agora, almas em prisão agora. Não foi só agora em 63, agora em 2009, agora. Almas encarceradas, dentro do tabernáculo Branham de Franca. Oh, não, almas encarceradas é só lá na primeira e segunda etapa. Não, na terceira também. Almas encarceradas. Então eu estou te mostrando os lados como que é, esses dois ministérios, os ministérios iguais, é que Jesus, o ministério dele foi pregar as almas encarceradas depois que ele morreu, e o William Branham pregou almas encarceradas vivo. E é o mesmo ministério, são iguais os ministérios. É por isso que você tem que ver o precursor e o precursado nos dias de João e Jesus, e o precursor e o precursado nos dias de William Branham, as eras e os selos revelados. Quando os selos foram revelados, não era Branham mais, era Cristo. Até ali você vê que William Branham pregou coisas até nas eras que foi com a autoridade de Deus, a mão escreveu na parede, desenhou as eras da igreja na parede. Tudo certinho, uma mão lá no tabernáculo Branham desenhou. E depois, quando veio a revelação dos selos, ainda houve conserto nas eras. Na sétima era, o irmão Branham diz que o capítulo 7 de Apocalipse, ele diz, esses são a noiva. No sétimo selo, que era Cristo, disse, não são a noiva. E era ali que está certo.
Porque você vê o tempo do precursor e o tempo do precursado, que era Cristo manifestado, era ministério. Vocês estão esperando outro homem? Não, era o ministério que mudou. É uma mudança de ministério que teve Brana, e aquela mudança de ministério não era mais o sétimo anjo da sétima era da igreja, era o sétimo anjo de Apocalipse 10, era Cristo. Vigie bem o sétimo. Não era apenas vigiar bem o sétimo anjo da sétima era. Vigie bem o sétimo. É o sétimo anjo do sétimo selo. O sétimo anjo que recebe a revelação dos selos e que não apenas recebe a revelação das 7 eras da igreja. Amém. Olha, eu fico tão satisfeito de crer nessas coisas. E ainda que eu não tenha muita gente que crê desse jeito. Mas eu fico satisfeito por 1, 2... Eu vejo isso daí também como o irmão Brana viu. Isso daqui não é como o Osmar vê, isso é como o Brana viu. É desse jeitinho aqui, ó. Então, os dois ministérios agora, você vê precursor e precursado. O precursor veio, preparou, deu a mensagem até 62. O precursado entrou em cena em 63, que era Cristo. Ao nascer do sol, 202. Cristo é o selo. E Cristo estava onde? Revelando os selos. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, era a trombeta do sétimo anjo que fazia ressoar o som do sétimo selo e o som de Cristo na terra. É nos dias da voz do sétimo anjo. Vigie bem o sétimo. É a vinda do Senhor. Amém? Bom, isso daqui... Ele diz assim, e se o Espírito de Deus está em você, então você tem cuidado das pessoas. E cuidar das pessoas sem a palavra não vai adiantar. Você tem que cuidar das pessoas com a palavra. Dar às pessoas o que a palavra do dia deu para as pessoas. Irmão Brana não pregou almas que estão em prisão agora, em 62. Porque não havia almas em prisão em 62 sem a revelação dos selos. Quando você ignora uma revelação dada pelo Espírito Santo no dia, então é ali onde você é uma alma encarcerada. Por isso não tinha alma encarcerada em 62. Ele teve que pregar almas encarceradas depois dos selos, porque os selos foram abertos, foi revelado. E aí as pessoas não creram naquela revelação. E por não crer naquela revelação, então aí que se torna uma alma encarcerada. E é o lado espiritual. Por lá de fora, ó, carro novo. Pode brincar de carro. Tudo novo por lá de fora. Mas por lá de dentro, alma encarcerada. Por lá de fora, ministério florido. Milhares e milhares de pessoas no ministério por lá de fora, mas por lá de dentro, espírito em prisão, almas encarceradas, que ouve a mensagem e não crê do jeito que foi pregado pelo profeta. Eles não creem. Então, para eles, tem que haver um precursado que virá. Outra coisa, meu irmão, você deve saber disso, que há um arrebatamento. E o precursado, que é Cristo, nos tomará nos ares. Mas você não pode ser tomado nos ares sem primeiro reconhecer o precursor, que foi o ministério das eras, o ministério da misericórdia, e o precursado quando veio, que era juiz. O ministério de juiz. Quando ele veio revelar os selos, olha, nesta nuvem, o irmão Brana disse que aquela peruca branca era de juiz. E foi formado pelos 7 anjos das 7 eras da igreja. Isto é, ele veio durante as 7 eras da igreja, pregou, e as pessoas rejeitaram a mensagem. Na 7ª era, quando o 7º mensageiro pregou, eles rejeitaram aquela revelação do 7º mensageiro. Então aí veio Cristo agora, não mais como cordeiro, dizendo, oh, eu vim para salvar vocês. Eu vim para tirar vocês deste atoleiro, deste mundo desgraçado, sujo. Não, eu vim como juiz para julgar agora aqueles que rejeitaram a mensagem que eu preguei através do 7º anjo da 7ª era. Agora eu venho como juiz
Por isso a revelação dos selos vem exatamente nesse tempo, quando o Cordeiro sai do trono. E quando ele sai do trono, o trono fica fumegando. Aí ele desce na terra. E quando ele desce na terra, ele vem no Monte Pôr do Sol, provando: eu saí do trono. Quando ele veio no Monte Pôr do Sol, foi fotografado. E Branham diz: vira essa foto um pouquinho para a direita e você vai ver Jesus ali. Ele está ali. Olha os olhos dele, a boca dele, a barba dele. Olhe para você ver. Foi William Branham que disse, ao nascer do sol, parágrafo 10, 11 a 13. Olha, é ele. Olha o precursor dizendo para nós: é ele. Olha o precursado aí. Olha o precursado aí. Agora, o precursado na nuvem é fácil. Eu quero ver quando você nota esse precursado descendo da nuvem e pisando com o pé direito no mar e com o esquerdo na terra, e sendo Branham, sétimo anjo, porque foi o sétimo. Meu Deus, outra vez, vocês já ouviram isso, mas para mim encerrar, com o meu tempo ainda muito desgastado aqui, mas para mim encerrar, é o sétimo que traz Cristo na terra. Escuta, 217, 218, almas encarceradas hoje. Sim, eles seguirão tal como sempre. Você pensa que na terceira etapa eles se arrependem? Ele diz aqui: é a terceira etapa para pregar aos perdidos eternamente, os quais têm rejeitado a mensagem de salvação. Qual a mensagem de salvação? Depois da cruz, a mensagem de salvação depois da cruz foi dos selos revelada. Que a mensagem de salvação da cruz veio até Laodiceia. Mas quando os selos foram revelados, aí a mensagem da salvação era os selos. E eles rejeitaram a mensagem de salvação. Você dirá: ora, a igreja seguirá. Sim, eles seguirão, tal como sempre. Porém, recordem, por todo este tempo Noé estava na arca. Igualmente já haverá, a noiva está selada dentro com Cristo. O último membro já haverá sido redimido. Por esse tempo. Oh, mas será que é no tempo lá na frente? Não, por esse tempo que você prega às almas encarceradas. Por esse tempo, o último membro já haverá sido redimido. Como eles podem pregar que o Cordeiro saiu do trono e que o último não entrou ainda? Como é que o povo crê nessas mensagens e depois eles saem dizendo por aí que Deus deu essa mensagem para eles, seus mentirosos? Como Deus dá uma mentira para você? Você pregar que o Cordeiro saiu do trono, mas que o último não entrou. Como? Aí seria um Deus falso, porque Deus disse que quando o Cordeiro sai do trono, é quando o último entra. O último membro haverá sido redimido. O sexto selo se haverá produzido. O qual a produção do sexto selo? As trombetas que soaram no sexto selo, no tempo de Hitler, Mussolini, Stalin e Eichmann. É o que está na festa das trombetas. Foi ali que soou exatamente as trombetas. No sexto selo ele foi produzido. O sétimo selo o traz de novo à terra. O sétimo selo era Branham, que estava vivo ali, trazendo Cristo de novo à terra, trazendo o anjo forte à terra. Eu não posso fazer isso mais claro, irmão. Os anjos passaram lá naquele monte, pegaram o sétimo anjo e levaram para dentro daquela nuvem. Para quê? Qual a finalidade? Para que esse sétimo anjo, o qual é um representante do sétimo selo, fosse dentro da nuvem, e aquele que está no meio da nuvem, quando você vira a foto para a direita e você vê Cristo, aquele Cristo, entra no sétimo selo e ele desce para a terra no sétimo selo, que é o sétimo anjo. A gente vai ficar gritando a vida inteira, porque é bom ver isso. É bom você saber de uma coisa forte, firme. Não quer saber de papinha, não. É isso daqui mesmo. O sétimo anjo foi levado para dentro da nuvem, não foi visto quando foi fotografado. 150 com a atração sobre a montanha. Eles não viram quando estávamos flutuando no ar. Eles não viram Branham. Mas foi exatamente o sétimo anjo que trouxe o sétimo selo para a terra, que Cristo é o sétimo selo, sétimo anjo. Vigie bem o sétimo, é o precursado. Vigie bem, é a vinda do Senhor.
sétimo selo 152 e 201. Aquele sétimo anjo da constelação representava o sétimo selo. Era ele quem tinha o sétimo selo, por isso ele era robusto, ele era maravilhoso, ele era mais brilhante que os demais, porque o sétimo anjo teve um ministério mais brilhante do que Lutero, do que Wesley, do que Pentecostais. O sétimo anjo, porque aquele sétimo anjo desceu dentro de William Branham, que foi o sétimo anjo na terra, sétimo anjo terreal, aqui. E você vê um anjo ali em cima, que é o espiritual, Cristo, e outro anjo que é o mensageiro aqui na terra, que é Branham. Quando ele desce, ele se funde. Os ministérios são iguais. Ele vem com o ministério de cima da vinda. O mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Ele desceu do céu. Em Apocalipse 10:1, 1 Tessalonicenses 4:13 a 18, ele desceu do céu. Quando pisou na terra, ele era um homem. Isto foi no sétimo selo. Vocês estão entendendo? Branham foi o precursor de Cristo dentro das 7 eras da igreja. Na 7ª era ele foi o precursor, porque é na 7ª era que tinha que ter um mensageiro, um precursor, para dizer, aí vem ele. Mateus capítulo 25, verso 6. Ele está mostrando para nós. Aí vem Cristo. É meia-noite. E foi aquela meia-noite, quando o sétimo anjo... Aí ele vem aqui. Oh, mas esse é o lado espiritual. Sim, o físico era Branham. Assim, quando ele veio aqui, era Cristo, era Jesus. E o irmão Branham diz na mensagem provando sua palavra 236, o Filho do Homem é Jesus Cristo mesmo, que descerá do céu em carne humana entre nós. Agora espera lá, ele desceu do céu em carne humana entre nós. No tempo de William Branham, você ficou sabendo que Jesus Cristo estava lá em carne humana? Jesus Cristo mesmo, lá de Nazaré. Você ficou sabendo que ele estava lá em Jeffersonville? Não ficou, porque ele estava em Branham. É Jesus Cristo mesmo, em carne humana. Aquele Cristo da nuvem desceu em carne humana. A carne humana ali agora era Branham. Que ela era a carne humana que comportou Deus. Se você não tiver uma carne humana que comporte esse Deus, você explode com a revelação. Você se explode com aquilo que Deus revelou para o profeta nos selos. Por isso nós temos um monte de crentes explodidos. Crentes rebentados, porque eles não puderam receber a mensagem do sétimo anjo. Amém? Como é que está aí, meu irmão? Tem quantos minutinhos? Só de misericórdia? Então eu vou passar. Você tem só um, não dou conta. 218. Almas encarceradas hoje. O número 3 é o número de perfeição. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente no natural entre seres humanos, como foi predito. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Isso é muito bom, é bom demais. O que é isso aqui? O número 3 dizendo é perfeição. E o ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo novamente. Eu estava guardando duas palavras aqui. O sétimo selo traz de novo a terra. Novo. E agora, o ministério chegou à perfeição. A sua perfeição. Quando Deus chegou à sua perfeição, Ele não fez mais nada. Você sabe que nós somos a perfeição da criação? Nós somos a perfeição da criação. Depois que Deus fez o homem, Ele não fez mais nada, Ele descansou. Porque nós somos a perfeição. E o ministério chegou à perfeição quando aconteceu isso. Olha aqui, deixa eu repetir para mim encerrar. Dá vontade de ficar repetindo para ver se entra. Isso é coisa boa para o mundo ouvir. O mundo de eleito. O ministério chegou à sua perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo. Então Deus não pode fazer mais nada. Deus não pode revelar mais nada depois que esse ministério chegou à perfeição. Deus descansou.
Ele descansou quando ele fez o homem, e ele descansou quando ele revelou os mistérios ao homem. Deus descansou porque o ministério chegou à perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo. Você sabe o que é Jesus Cristo? Novamente, no natural, entre seres humanos, era Brana. Ou você sabe que lá no tempo de William Branham tinha um homem chamado Jesus Cristo por lá? Hein? Meu Deus do céu, que povo ignorante. Onde que estava o ministério que chegou à perfeição quando reproduziu a Jesus Cristo? Quer dizer, já tinha Jesus Cristo lá no amanhecer, agora foi reproduzido no entardecer, entre seres humanos, no natural. O natural era Brana. E foi reproduzido Jesus Cristo no natural. Você fica esperando que tenha um outro Jesus Cristo? Não tem. Aquele Jesus Cristo tinha que vir nos últimos dias em um outro corpo. Por isso, ele tem um novo nome. É um novo corpo. Deixa eu falar. É de novo, o sétimo selo trouxe de novo à terra. O ministério reproduziu a Jesus Cristo novamente com um gentil em um novo nome. É Deus num novo nome. Está aqui, Jeová Jireh, parágrafo 100, terceira parte, parágrafo 100. Ele diz: um gentil levará o seu nome. Brana levou o nome de Deus, H-A-M. Senhor, te damos graças por poder ver estes ministérios iguais. Do amanhecer, Jesus, do entardecer, Brana, do alfa, Jesus, do ômega, Jesus em Brana. Estamos agradecidos, Senhor, por vermos esta revelação que grandes não podem ver, e não estamos preocupados que eles vejam, porque eles sempre vieram para crucificar a verdade do dia, para rejeitá-la, como foi nos seus dias, como foi nos dias de William Branham e como está sendo hoje nos dias da esposa de Cristo. Estamos agradecidos pela revelação, pela mensagem que o Senhor tem dado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.